Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso mini curso Princípios do MS-DOS. Essa é a aula 2, meu nome é Jackson Pires e esse é o vídeo de ti.com.br. Muito bem, aqui na segunda aula do Princípios de MS-DOS, nós vamos continuar nossa agenda, né? E a gente vai ter agora na aula 2 os primeiros passos com o MS-DOS. Então vamos lá. Veja bem, nessa segunda aula a gente vai começar entendendo o sistema de pastas e unidades no MS-DOS. Então vamos lá para o Windows, né? Então o Windows, como a gente já sabe, vocês devem utilizar, um dos recursos aí do sistema operacional é você poder armazenar pastas e arquivos, né? Organizar os seus dados em pastas e arquivos. E a gente sabe que quem faz isso é o nosso Internet Explorer. Né? Ou melhor, Windows Explorer, desculpa, eu sempre falo Internet, mas é Windows Explorer, ok? Então no Windows Explorer, ele é que vai organizar suas pastas, né? A gente pode ver aqui que tem bibliotecas, dentro dela tem documentos, imagens, música, né? Sempre que eu clico aqui do lado esquerdo, do lado direito vai aparecer o conteúdo. Então aqui dentro de computador, eu tenho aqui o disco local C e algumas unidades também de armazenamento. Então o Windows ele tem essa nomenclatura de organizar os discos dela em unidades com letras seguidas de 2 pontos, tá certo? Então, por exemplo, quando você coloca um pendrive, né, no seu computador, que ele instala bonitinho, vai aparecer uma letrinha a mais aqui, né? Por exemplo, letra D, letra E, letra F. Né? No meu aqui já tem C, D e E, então apareceria uma letra F, e essa letra F ia caracterizar o meu pendrive, e dentro do pendrive eu poderia estar guardando pastas e arquivos. Ok? Então, nesse caso da minha máquina que eu estou utilizando, né, quando eu clico aqui do lado direito, ele mostra o lado esquerdo, ou eu posso clicar na setinha e ele me mostrar também essas mesmas unidades aqui. Aqui com mais detalhes, aqui com menos detalhes, mas são as mesmas pastas, é só questão de visualização. Ok? Então, dentro da unidade C, que é onde está todo o conteúdo do meu Windows, né? Quando eu instalo o Windows, ele geralmente é instalado na unidade C da sua máquina, C dois pontos. Nós temos, por exemplo, aqui a pasta Windows. Essa pasta Windows é sob ela que estão todas as subpastas que compõem, né, o Windows. Né? Tudo que ele precisa para funcionar está aqui dentro. Ok? Todas as pastas e arquivos também. Tá? Então a gente sempre recomenda não mexer, obviamente, nessa pasta, né? Não apagar esses arquivos, que eles são necessários para o funcionamento do seu Windows. Então veja, no momento em que eu clico numa pasta, do lado direito, do lado esquerdo aparece o conteúdo dela. Ok? Então aqui, por exemplo, em Windows, cliquei, ele aparece essa pasta. Em usuários, eu cliquei, ele aparece as pastas dentro, né, as subpastas que a gente chama dentro dessa pasta usuários. Ok? Então, como é que eu faço isso, né, lá no meu DOS, né, no meu DOS? Então, vamos abrir aqui o DOS. A primeira coisa, CMD, né, a primeira coisa que a gente tem que aprender é se movimentar, né, dentro dessa pasta, pelo menos listar, como é esse o primeiro momento que a gente vai ver. Então, quando a gente abre, veja que ele já aparece aqui o cursor piscando, esperando que você digite alguma coisa, né? E nesse caso, o que é que a gente vai fazer? A gente pode observar primeiro que a gente tem aqui um endereço do local onde a gente está atualmente. Né? Aqui a gente visualiza tudo bonitinho, aqui a gente tem apenas um endereço. Tá? Então veja, C dois pontos, ele está na unidade C, né, do seu computador, não está no pendrive, não está em canto nenhum, está na unidade C, dentro da pasta Users, dentro da pasta Beta Test, que é esse usuário que eu tenho criado aqui. Okay? Se eu olhar aqui na minha árvore da unidade C, eu tenho uma pasta usuários, né? E essa pasta usuários tem uma pasta beta teste, ok? Porque é que dentro, deixa eu voltar aqui, dentro da pasta, dentro de C, né, melhor dizendo, eu tenho usuários e não users, né? O Windows, né, desde já vocês acostumem, ele mascara essas pastas para poder traduzir para o usuário, né? Dependendo da língua que você está utilizando no seu Windows. Mas, por debaixo dos panos, ele vai colocar a pasta sempre em inglês, tá certo? Então, ó, aqui em cima, ele também diz o caminho onde está essa pasta, tá certo? Então, vou abrir aqui a pasta usuários e vou clicar aqui em beta teste. Veja que tem, ó, computador, disco local C, usuários, beta teste. C, users, beta teste. Se eu clicar aqui, olha o que é que ele faz. Ele diz para mim que eu estou em C, users, beta teste. C, users, beta teste. Então, eu estou no mesmo local. As duas estão no mesmo local, tá certo? E se eu venho aqui e dou um dir, dentro da pasta beta teste, e dou Enter, ele me mostra essas pastas aqui, que são exatamente essas aqui. Sendo que todas elas, né, nesse caso aqui, estão em inglês
e, como eu falei, aqui estão em português porque elas estão mascaradas, mas são as mesmas pastas. Quer ver uma coisa? Vou clicar aqui em uma nova pasta chamada teste, ok? E se eu der um dir aqui, olha o que acontece. Essa pasta vai aparecer aqui, ó, teste, tá certo? Essa pasta teste aqui a gente acabou de criar, ok? Então, fica provado que o que está aparecendo aqui é a mesma coisa que está aqui. E o comandinho dir serve para isso. Serve para você listar a pasta atual onde você está. A gente começou nessa pasta beta teste, apenas listamos e vimos o que tinha aqui dentro. Ok? Então, vamos ver o que é que nosso slide nos diz, né? Vamos voltar aqui. Então, entendendo o sistema de pastas e unidades, a gente já viu que as unidades pode ser o pendrive, pode ser o seu HD, aí no caso do seu computador, pode ser uma unidade de disco, o drive de CD e por aí vai, ok? E a gente viu também como listar no Windows e no Explorer, né? E no Windows Explorer e no MS-DOS, desculpem, essa pastinha, tá certo? A gente não aprendeu ainda a se movimentar, a gente vai ver isso já já, mas pronto. Essa segunda aula é para isso, aprender a listar pastas. Então a gente já sabe que o comando dir lista as pastas e mostra todas as pastas que estão dentro dessa que eu estou localizado. Ok? Então dentro dessa pasta nós temos elas traduzidas, porque aí o Windows faz essa tradução automática, mas a gente viu que se criar uma pastinha aqui, né, no Windows Explorer, ele vai aparecer aqui também, tranquilamente. Ok? Então é isso. Já já a gente volta. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Já já a gente volta com a terceira aula. Um abraço.